colegas, voltando aqui para cumprir a nossa promessa, né? Agora dirigido aos colegas jovens advogados aí, que têm interesse em ter uma referência aí de contrato de honorários advocatícios, né? Nós estamos apresentando aqui um modelo, né? E tantos outros que podem ser usados. Não se prendam ao modelo, mas se orientem apenas pelo modelo, né? Então nós vamos passar aqui por títulos para ficar mais fácil, né, a compreensão e ser um pouco mais didático, né? A parte inicial, o título contrato de honorários advocatícios, pode ser modificada conforme a prática do colega aí que estiver atuando, né? A qualificação não preciso entrar em detalhes, porque os colegas aí já conhecem a redação de minutas de contrato, já sabem muito tranquilamente como funciona a qualificação do contrato. Então vamos partir aqui para a cláusula primeira, que trata do objeto, que é muito interessante, porque aqui a gente traz 5 modalidades de distinguir os serviços advocatícios, para que as pessoas compreendam a distinção entre assessoria, consultoria, mera consultoria, ou assessoria a ponto de prestar-se um parecer jurídico, ou até mesmo de fazer um acompanhamento extrajudicial não tão determinante assim, ou até mesmo determinante, né? E, finalmente, a atuação jurisdicional do advogado, né? No contencioso, lembrando que podemos ter também uma espécie de contencioso administrativo, porque nós temos processos administrativos também, né? Trânsito, servidor público, até mesmo contratos seletistas podem admitir uma espécie de contencioso, até porque a consolidação das leis do trabalho prevê que, dependendo do nível salarial do empregado, possa ser pactuado no contrato de trabalho a cláusula de arbitragem, né? Então é interessante isso, e voltando também para a lei da arbitragem, né? No âmbito civil também, né? Vamos aqui, colegas, a cláusula primeira, para ir direto ao ponto e agilizar a entrega aí dessa referência para os senhores, tá bom? Desde já agradecendo pelas audiências, pedindo a colaboração do like aí e, se puderem, compartilham aí, né? E inscrevam-se aí no canal aí, tá bom? Que a gente sempre traz alguma coisa de contratos aí, que é a área que a gente gosta de atuar, tá bom? Direito de família, contratos, essa área consumidor, a área mais que as pessoas no dia a dia têm problemas, né? Tá certo? Então vamos a eles aqui, a cláusula primeira. O advogado ou advogada, ou advogados, no plural também, né? Vai depender do seu escritório aí. Como vocês estão começando agora, vários colegas se formaram, ou colegas de cursinho e resolveram se juntar para montar uma banca. Então, vai depender, né, da quantidade de colegas que vai estar aí, se vai estar no singular ou no plural, tá bom? Então vamos lá. Os contratados, perdão, obrigam-se ou obriga-se, né? Aí, por aí vai. Eu vou ler aqui no singular para ficar mais fácil a compreensão. Face ao mandato judicial que lhe for outorgado, ou ainda que excepcionalmente sem outorga de mandato, lembre lá da caução de rato, né? A prestar seus serviços profissionais na defesa dos direitos do contratante ou contratantes, né? Ou contratada, né? Ou contratante, perdão, né? Em etapas, conjuntas ou separadas. 2 pontos, vamos a elas aqui. Letra A. Sendo a primeira etapa a assessoria e consultoria jurídica amigável ou extrajudicial. B. A segunda etapa no ajuizamento de ação ordinária, indenizatória, fazendária, consumerista. Ali, os senhores que vão colocar lá o serviço que será prestado, né? Incluindo suas respectivas fases recursais. Os senhores que vão verificar se vão colocar isso ou não, porque pode ser contratado à parte também. Letra C. Nós vamos chegar na referência ao conselho seccional e as normas relativas ao contrato. Letra C. A terceira etapa, especialmente nos casos
de não haver o cumprimento voluntário ou amigável em cumprimento de sentença, execução de título extrajudicial ou extrajudicial e embargos de execução, que são já na fase executiva, né? E letra D, podendo haver uma etapa distinta por meio do procedimento de mediação e arbitragem. Veja que todos esses aqui eu fiz referência no começo da nossa conversa, né? Letra E ou em havendo necessidade para atuação em tutela provisória de urgência, aí entre parênteses, cautelar ou antecipada, fecha parênteses, ou evidência. Então, de urgência ou de evidência, que aí de evidência é você produzir a prova antecipadamente. Então você entra com a cautelar para produzir antecipadamente a prova. Lembre-se do princípio da fungibilidade, que você pode pedir uma pela outra, porque o juiz vai analisar isso de acordo com a subjetividade do caso, tá bom? Até porque os jovens advogados muitas vezes cometem esses equívocos. Todas as etapas em procedimento em desfavor do Distrito Federal e concessionárias de serviço público envolvidas na contenda relativamente aí você vai descrever qual. Aqui eu estou descrevendo foi uma ação administrativa, né? Para dar um exemplo. Mas aqui a gente descreve relativamente qual foi o cliente, qual foi o fato por alto, para vocês terem uma comprovação de que foi contratado serviço especificamente para isso. E vocês vão estar garantidos, calçados no contrato para depois poderem se defender no futuro até, né? Isso decorre de 20 anos aí de experiência, apesar da cara de jovem, a gente já tem um tempinho já na advocacia, né? Trabalhando em escritório de advocacia há mais de 20 anos, então a gente tem essa noção profunda desses casos que acontecem, né? Então, prosseguindo, desincumbindo com zelo a atividade a seu encargo em qualquer juízo, instância ou tribunal, porque você já antevê essa necessidade de você precisar fazer um recurso, um agravo de instrumento, ou até mesmo um mandado de segurança, uma ação de reclamação, se tiver alguma decisão de algum tribunal já pacificado que não está sendo cumprida, por aí vai. As medidas os doutores já sabem, né? Os remédios legais, né? Então, não compreendendo a prestação de serviços em quaisquer outros processos acessórios, preventivos ou incidentes que serão contratados à parte, caso necessário. Como eu fiz a referência, vamos lá na normatização feita pelo Conselho Seccional, aqui no caso nós aqui da OABDF, né? A resolução número 15 de 26 de janeiro de 2010 da OABDF. Fala expressamente isso, você tem que especificar o serviço que está sendo contratado. Parágrafo único, acho que a gente acrescentou um adendozinho para deixar bem claro, porque a advocacia, assim como a medicina, são atividades de meio, né? Não há como a gente, digamos, prometer resultado, né? É como aquelas empresas de bet, ela não pode prometer que o jogador vai ganhar o jogo, né? Tá certo? Então vamos ao parágrafo único. A prestação dos serviços advocatícios descritos no caput desta cláusula não implica em qualquer obrigação de resultado, porque a advocacia é uma atividade de meio, né? Diferentemente, por exemplo, do que ocorre no fornecimento de produtos, que tem que ter eficácia, prestabilidade, tem que ter segurança, né? Buscar-se também a modicidade, por exemplo, você compra um veículo, você tem que ter uma segurança que o veículo vai servir para aquilo que ele está sendo comprado, uma ferramenta de trabalho, uma máquina, ela tem que ser... O serviço não, o serviço você não pode prometer o resultado, a não ser que seja um serviço, por exemplo, artístico. Você vai fazer uma tatuagem, o artista te promete, o tatuador te promete uma figura X e sai uma figura Y. Então aí houve um erro aí por parte do consumidor, né? Pode ter havido outras figuras e com certeza um defeito na execução do serviço, né? No caso da prestação do serviço de advocacia, medicina, por exemplo, não existe essa obrigação de resultado, existe a obrigação de agir com qualificação, com aptidão, com técnica, com a boa técnica, mas o resultado independe da atuação só do profissional da área do direito ou, por exemplo, da medicina, salvo no caso de, como falei, da área artística, cirurgias plásticas, por exemplo. Cirurgia plástica
é o caso excepcional do serviço na área de saúde que exige a obrigação de resultado, tá bom? Muito obrigado pelas audiências e vamos depois para os próximos aí, tá bom? Um abraço.